Olá, amigos! Olá, tudo bem? Acho que vocês perceberam uma camisa bonita que eu estou vestindo hoje. Pois é. Mas hoje o nosso papo não é sobre a rivalidade Corinthians e Palmeiras, porque vocês podem ver ali no fundo do nosso amigo André uma camisa feia ali, escrito Crefisa ou algo do gênero. E aqui vocês podem ver uma homenagem ao momento do Palmeiras na Libertadores. E nós somos co-irmãos com os nossos argentinos do Boca. Mas hoje o assunto é diferente. Hoje o assunto é sobre o nosso rival, que é o terceiro maior do nosso estado de São Paulo. Tem os dois primeiros e vem o terceiro, que é o nosso outro rival. Portuguesa? Pode ser a Portuguesa. Vamos ver se você sabe, se vocês vão saber do que eu estou falando. O André achou Portuguesa. Mas quem nos anos 80 não lembra dos Menudos do Morumbi? E nos anos 90? Aquele time do Tele Santana era realmente difícil de bater, era um timaço mesmo, né? E na primeira década de 2000? Tinha um time lá que foi tricampeão seguido, um fato que realmente nenhum outro time conseguiu superar até hoje, nem igualar 3 vezes seguidas, realmente só os caras. Estamos falando, sim, do SPFC, São Paulo Futebol Clube. Boa parte da geração Y e da geração Z nem sabem do que a gente está falando, esses títulos e essa coisa toda que eu falei agora há pouco. Mas o tricolor vem caindo nos últimos anos. E apenas Corinthians e Palmeiras faturaram os 4 últimos títulos, 2 do Corinthians, 2 do Palmeiras, em brasileiros. Para falar um pouco mais sobre isso, para falar um pouco mais dessa questão do tricolor do Morumbi, nós estamos muito preocupados, eu e o André. A gente gosta muito desse nosso rival. Então a gente foi até o exterior, foi longe buscar alguém para nos dar explicações sobre o que está acontecendo com São Paulo Futebol Clube. Nós fomos até Milão. E em Milão, um rapaz que já esteve até do outro lado do mundo. Hoje ele está em Milão, mas ele já esteve até no Japão para ver São Paulo e Liverpool, quando São Paulo ganhou do Liverpool. Isso há 13 longos anos. Mas agora ele está aqui para nos dar explicação. Eu queria chamar aqui para o quadro O Forasteiro o nosso amigo querido Costa, que é um São Paulino de primeira, e ele vai ter que nos explicar o que está acontecendo com o tricolor. Diretamente de Milão. Ele está meio desanimado aí, estou percebendo aí que ele não está... Desculpa, não aguentei. Mas em primeiro lugar, eu queria dar aí boa noite, porque ele está 6 horas na frente da gente aqui, a gente está aqui no começo da noite, ele já está no final da noite. Eu não sei se é sono, se é desânimo com tricolor. Boa noite, Costa, seja bem-vindo a esse quadro forasteiro. Primeiro, eu queria que você já desse boa noite e responder uma questão que me intriga aqui. Como é que tem sido para explicar para os seus filhos o passado um dia vitorioso do São Paulo? Assim, eles te acham meio fanfarrão? Tá difícil explicar para os caras? Como é que você tem feito? Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar. Realmente é difícil falar sobre esse assunto por tantas glórias que eu vivi e pude comemorar muito, zoar vocês dois por muito tempo sem nenhum tipo de resposta e ter que explicar para os meus garotos, um de 17 e um de 11 anos, essa fase negra, que não é à toa que eu estou assim vestido, do meu time ultimamente. Tive que me preparar psicologicamente para poder falar do time. Vamos ver o que a gente pode contribuir, se é que tem alguma coisa para explicar. Eu imagino que seja bem difícil, eu imagino realmente explicar, assim, explicar uma coisa que eles não viram, realmente eu acho difícil. Mas eu queria que o meu amigo André, meu parceiro André, palmeirense, palestino... Não, uma pequena observação. Pois não. Só para falar que o Rafael, que tem 17 anos, ele já viu o time ser campeão mundial. Uma pequena observação. Passo a bola para vocês. Sim. Eu imagino que ele tenha visto. Eu já estou até pensando na edição no barulho de soco na minha cara, mas eu não sei se eu vou fazer isso, não.
Mas eu imagino que em 2005 o Rafael devia ter lá para os seus 4, 5 anos e ele não lembra muito bem. Mas esse é outro assunto. Eu queria chamar agora o nosso amigo André para comentar essa pataquada que nós acabamos de ouvir do Costa e comentar o que acontece com São Paulo. André, cara, me explica. Você que tem que falar bem aí sobre os times brasileiros, por favor, me explique. E boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa noite, boa tarde. Prazer receber meu compadre Costa aqui, né, nesse nosso espaço. Bom, antes de mais nada, vamos começar. Eu faço uma observação. Vocês viram o nosso forasteiro dizer no começo do vídeo que ele tem 2 filhos e ele comentou sobre um deles. Significa que o outro filho, que é mais novo, não é que ele já viu São Paulo ser campeão mundial, ele nunca viu São Paulo ser campeão de nada. Que ano que ele nasceu, Costinha? Que ano o Leonardo é de 2007 e já viu um campeonato sul-americano, coisa que o Palmeiras faz tempo que não ganha. Isso a gente ainda vai conversar bastante aqui sobre esse tal sul-americano, essa Sula-Miranda. Bom, Quem não queria estar no lugar do Atlético do Paraná hoje, hein? Fala a verdade. Vão ganhar dinheiro. Vaga para Libertadores, fácil. Não, mas peraí. Vaga na Libertadores e dinheiro é algo que eu estou absolutamente farto. Eu não preciso disso. Estou falando de mim. Eu não estou falando de todo mundo que está nesse vídeo aqui. Estou falando de mim. Tem gente que adoraria isso. Ô, Dandão, é um prazer falar sobre esse assunto, porque esse foi um dos assuntos que mais me torturou na minha infância. O time desse grande amigo forasteiro realmente era o time dos anos 80, embora a democracia tenha feito muito estrago, mas historicamente o São Paulo sempre levou mais vantagem ao Palmeiras, principalmente em mata-mata. É engraçado, né? Porque o trio de ferro é um triângulo que um pega o outro assim, né? A gente soca o Corinthians sem dó, o Corinthians bate bastante no São Paulo, até demais para o meu gosto, e às vezes, para equilibrar um pouco, a gente perdeu um pouquinho mais do que ganhou deles. Só não fala para ele Rodriguinho de cabeça, senão ele sai do ar, tá? Rodriguinho de cabeça esse ano. Não fala isso para ele, tá? Mas continua. Era 3h30 da manhã aqui na Itália e eu estava assistindo o jogo. Vem a bola ali pro meio da grande área, subiu o Rodriguinho! Os antigos palmeirenses sempre falaram que o Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo. E isso tem muita coisa na história que diz isso. O Palmeiras mudou de nome muito por causa de pressão do São Paulo. O São Paulo queria levar o Parque Antártica na mão grande, como eles sempre procuram fazer. É um time... O que eu acho é o seguinte, cara, o São Paulo é um time que nasceu rico, né? Nunca teve que sofrer por causa de dinheiro, como o Palmeiras no começo do Palestra Itália, e nem o Corinthians agora, pós-governo do PT, nunca sofreu com uma crise sem dinheiro. E o São Paulo sempre usou muitos bastidores, política, uma coisa meio feia, e isso desperta a raiva dos antigos. Mas agora, sinceramente, é difícil eu falar do São Paulo. É um time que, de fato, está 10 anos na fila sem ser campeão. O último título do São Paulo foi o Brasileiro de 2008. Porque se Sul-Americana vale, o Santos não ficou 20 e tantos anos, porque o Santos ganhou uma Comebol em 98, lembra, né? E ninguém considera a Comebol, né? Então não sou obrigado. E Mercosul também, eu assumo que não vale isso tudo. Mas o maior prazer que eu tenho, para deixar depois o nosso forasteiro falar bastante, que eu vou adorar ouvi-lo, é que em 2014 a situação era exatamente o contrário. O Palmeiras num sofrimento, era duro. Aqueles anos, o começo dessa década foi muito duro para nós. E o senhor Carlos Miguel Aidar comendo uma banana, vocês lembram dele, dessa entrevista dele comendo banana? Ele deu uma zoada porque o São Paulo contratou o Allan Kardec e ele disse que estava extremamente preocupado, 2014, extremamente preocupado com o Palmeiras, porque o querido rival do São Paulo, o Palmeiras, estava se apequenando.
Eu queria dizer que a manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. No ano do nosso centenário, 2014. Passados 4 anos, vamos fazer um balanço aí dessa situação? O que você acha? Aliás, o Carlos Miguel Aidar talvez não esteja nem entre vocês para se defender dessa acusação que eu fiz para ele. Vocês fizeram impeachment nele. Diz aí, Costinha, vamos lá. Costa, só antes que você responda tudo isso que o nosso amigo André falou, muita coisa com propriedade, menos as coisas que ele falou do Corinthians, aí, que obviamente não é verdade, mas a gente esqueceu de falar o tema principal do nosso O Forasteiro hoje. Obrigado. Aí você já aproveita e já comenta tudo que o André falou. O tema é assim, de soberano a apequenado. A espetacular trajetória do tricolor em 10 anos. De soberano a apequenado. A espetacular trajetória do tricolor em 10 anos. Então, fique à vontade com esse tema aí, você já fica com mais subsídio aí para falar para a gente tudo que a gente está comentando com você. Por favor, Costa. Olha, não é muito fácil resgatar um pouco da história do nosso time com a memória que vocês têm. Mas eu posso garantir que tudo isso deve ter começado depois de 2008, depois que a gente tinha ganho tudo em 4 anos, e o nosso digníssimo ex-presidente resolveu tirar as sandálias da humildade e começar a dizer essa história do soberano para lá, soberano para cá, não querer mais dividir o Morumbi, querer cobrar dos... Claro que eu lembro. Isso tudo foi em 2009, 2010. Mesmo a gente tendo chegado em 2010 na final da Libertadores, que fomos roubados contra o Internacional, porque o Josué foi expulso num lance que só o juiz viu, mas tudo bem. Uma cotovelada que ele viu. Olha o lance aí, ó. Josué e Sobis. Então, Arnaldo. Eu acho que a partir dali a gente começou a decair bastante. Se a gente for usar quantos técnicos nós trocamos nos últimos 4 ou 5 anos, é uma vergonha. Era aquilo que a gente se orgulhava de ser um dos maiores nas épocas de 90, 2000, etc. Eu acho que estamos colhendo um pouco os frutos. Outra coisa que acho que ajudou a cair bastante foi o tema da Copa do Mundo, já que o seu Lula, presidente, amigo do Dandão da Boca, ao invés de fazer um investimento de 250, 300 milhões de reais para reformar um estádio, propôs fazer 700 num novo, gastaram 1 bi e foi aquela roubalheira. Se temos, por exemplo, Itaquera, você chegar lá, você tem que chamar o corpo de bombeiro. O Morumbi continua um estádio modelo antigo, como tem aqui em San Siro. Ultrapassado. Não, como tem aqui em San Siro, como tem aqui em Milão. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui é um estádio de 75 mil torcedores, só que é público, então eles dividem, não é privado, mas ainda é um estádio que é muito mais, como eu vou dizer, visitado. Qualquer jogo da Inter ou do Milan tem 45, 50 mil torcedores de olho fechado. E é claro que com esse cenário a torcida cai muito, os investimentos caem muito, os patrocinadores deixam de participar tanto e o time acaba sofrendo, sem dúvida. Mesmo assim, esse ano a gente conseguiu, surpreendentemente, ter uma ótima performance, mas a gente teve que entregar o campeonato para o Palmeiras, já que a coisa ficou... tivemos um primeiro turno perfeito. Acho que foi o primeiro ano na história que o campeão do primeiro turno não é ao mínimo, vice-campeão. São Paulo chegou em 5º. Realmente é uma condição bastante difícil. Segurar os meninos não é fácil. Toda vez que a gente vai para o Brasil, eles querem ir para o estádio. Qual estádio? Talvez, o estádio do Morumbi, né, cara? O Allianz Parque,
Não, o estádio que provavelmente você foi Vou mais... voltar lá. Quantos anos você tem, André? Eu tenho 45. Beleza. Você foi mais no Morumbi ou no Palestra Itália na tua vida? Muito mais no Morumbi. Muito. Então, e jogos importantes ele viu lá. É. Então a gente tem que admitir que, mesmo sendo as arenas bonitas, uma patrocinada, a outra é nossa, minha, do André, Pública, do Dandão, pública. pública, mais ou menos assim. Mas mesmo assim não tem o glamour de ter 100 mil pessoas, 50 de um, 50 do outro, ou 60 do Corinthians, como era sempre quando tinha o São Paulo e Corinthians, ou 70. Mais. Aquela alegria que a torcida vibrava quando a polícia puxava a corda. Com a gente era meio a meio, viu, Castilho? Desculpa. Eu sei, enchia o estádio. Então, assim, fica esse glamour, fica essas saudades, mas o que vamos fazer, cara? O Aguirre estava fazendo um ótimo trabalho, mandaram o cara embora, Que 5 pena. partidas a gente fez, ganhamos uma só, podia estar na Libertadores, agora tem que jogar contra o Tolima. Opa, desculpa, Dandão. Tá me atacando. Não, faz parte, né, cara? Pré-Libertadores não fazia parte da nossa história, mas fazer o quê, né? Não, mas Você nunca sempre- o time brasileiro foi eliminado na pré-Libertadores. Ah, não, foi, é verdade. Puta, não. Desculpa, peraí. Calma. Cara, você sempre vai ter razão, Costa, em tudo que você fala, porque você é tão freguês meu, cara, mas tão freguês meu, que eu queria olhar para você e não ter que falar isso, cara, mas assim, mesmo quando a gente quer perder, como foi em 2018, fala, deixa os caras jogarem com o Palmeiras na final do Paulista, vai, por favor, o Corinthians tá mal, tal. Ô, Costa, sabe o que tá engraçado aqui, cara? O Dandão tá descontando tudo, cara. Não, faz parte, cara. Cara, eu vou me vingar, eu cansei de apanhar do Palmeiras, agora eu vou me vingar do pobre do São Paulo. Pô, Dandão, pelo amor de Deus. Não, senhor. Aliás, deixa só em cima do É bullying isso, cara. Em cima do que o nosso amigo Costa falou, não me venha com os problemas do Morumbi, que faltou reforma, que a Copa do Mundo atrapalhou, que o Lula... Não me venha com esses problemas. Cuidem de vocês, esqueçam o que aconteceu lá na Copa do Mundo, em 2014, que o estádio... Vocês foram sempre muito grandes, tiveram a soberania aí em vários momentos, então... Vocês podem administrar um estádio independentemente de Copa do Mundo. Então, por favor, o senhor não me venha com essa de falar de que o Lula foi culpado pela decadência do Corinthians. São Paulo. Eu citei alguns exemplos. Sim. O tema da Copa do Mundo, sem dúvida, foi uma escolha muito mais política do que técnica, independente de quem estava por trás disso. E é claro que acabou prejudicando. Existia uma certa expectativa, existia um certo planejamento, e o Morumbi continua hoje como era 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, com pequenas reformas, entendeu? Você sabe muito bem, apesar de você ser jornalista, um pouquinho de matemática você conhece, era uma reforma para ser feita num estádio muito mais perto, muito mais de fácil acesso, com uma localização privilegiada para todo tipo de serviço, etc. Itaquera foi escolhido. Itaquera foi. Não, Aliança Parque não tenha público tamanho para isso. Mas foi escolhido Itaquera. Não acho que é uma justificativa, mas sem dúvida é um pouco das escolhas que o nosso ex-presidente fez e acabou colhendo esse tipo de resultado. Se temos, por exemplo, Itaquera, você chegar lá, você tem que chamar o corpo de bombeiro. Eu acho que o Costa tocou no ponto e um pouquinho antes de falar do negócio da Copa. Eu acho que a Copa ela tem origem na briga do Juvenal com o André Sanches por conta do Morumbi, em 2009 exatamente, e isso fez o São Paulo perder uma fonte de receita muito grande. Como negócio em si, você ter deixado de jogar no Morumbi, foi um bom negócio ou foi um mau negócio? Um excelente negócio. Excelente. E para o São Paulo? Aí tem que perguntar para ele. E o Corinthians naquela época não tinha estádio e continua não tendo, ele não pagou ainda, então ele continua. Mas assim, a escolha do Corinthians num terreno baldio em Itaquera, isso faz parte de um projeto criminoso de poder que já foi devidamente
varrido do país, então a gente não tem mais que se preocupar com isso. Agora, não concordo muito, eu concordo que essa treta com o Corinthians em 2009 talvez seja o embrião de tudo isso que aconteceu. Mas, assim, não ter sido reformado o Morumbi para a Copa, vamos lembrar que o Beira-Rio foi, e o Inter foi rebaixado. Assim, isso eu acho que é muito mais significativo por esse início, e o início da crise é exatamente o que o Costa falou. Foi uma soberba muito grande da diretoria do São Paulo. O São Paulo realmente estava nadando de braçada. Eu lembro até, o Brasileiro de 2008, o Palmeiras tinha todas as chances de ganhar e o São Paulo quietinho lá atropelou no final. Foi triste perder aquilo. E em 2009, você que tem memória top, em 2009 nós perdemos nas duas últimas rodadas. Na penúltima e na antepenúltima, contra o Botafogo e contra o Goiás, São Paulo era líder. Quem passou o Palmeiras primeiro em 2009 foi o São Paulo, e aí o Flamengo, com a ajuda do Corinthians, não vamos chutar cachorro morto, Costa. Não, deixa eu falar. Não mas, aliás, esse ano do São Paulo de 2018, a performance do São Paulo no Brasileiro lembrou muito a do Palmeiras de 2009, né? Ficou em primeiro lugar, líder, puta, cara, deu uma degringolada no final e se a Libertadores fosse, como naquele tempo, G4, nem Libertadores o São Paulo tinha.